E aí eu aproveito para chamar para o nosso debate o analista político do IBESP, que é o Instituto de Planejamento Estratégico, Marcelo de Giuseppe. Marcelo, muito bom dia. Uma reforma ministerial ou uma simples dança de cadeiras? Como você está vendo isso? Bom dia, William. Bom dia, Diogo, e aos ouvintes da Jovem Pan. Eu concordo com o Diogo, foi uma simples mexida nas cadeiras, algo que não vai comprometer, assim, principalmente o núcleo duro ali do presidente, que é o gabinete dele, né? Ele cometeu alguns erros desde o início, essa tentativa de não governar diretamente, ouvindo o centrão da onde ele é oriundo, isso seria bem proveitoso desde o começo do seu mandato, mas o presidente ele resistiu e agora acaba tendo, por exemplo, que colocar a Flávia Arruda, que é uma mulher de reconhecimento lá dentro do Senado, do Congresso, afinal de contas ela foi a presidente da Comissão Mista de Orçamentos. Então esse momento agora para o presidente é um momento novo, mas eu fico também ali preocupado com a questão da pasta da segurança. Não é bom quando você ouve, por exemplo, o capitão Augusto dizendo da necessidade de ser ouvido. O deputado, ele gosta muito de conversar, de ser ouvido e tomar café. Então, mesmo que o presidente não coloque alguém que seja indicado pela bancada da bala, ele deve sim conversar, ouvir e justificar a colocação ali do Anderson Torres para que os deputados comecem a entender aonde o presidente quer chegar. Existe ali muita preocupação, não como está hoje o país, mas aonde nós pretendemos chegar daqui a uns anos. O senhor falou muito bem sobre aonde o presidente quer chegar. E aí, Diogo, eu não acordo, né, numa segunda-feira e falo assim, vou mexer as cadeiras, vou mudar. Não, Diogo, você vai agora, eu vou te colocar para trabalhar no Japão. Né? Isso tem um planejamento. O difícil para a gente é entender a cabeça do presidente Jair Bolsonaro nesse momento. Sim, William, alguns nomes aí já vinham sendo cogitados, né? O próprio nome do Anderson Torres já tinha sido cogitado em outros momentos ali, para a própria Polícia Federal, inclusive, para a própria Direção-Geral da Polícia Federal. Então já eram nomes que circulavam e que estavam ali na cabeça, digamos, na mente das pessoas que influenciam o presidente, né? Na questão do Ministério da Defesa, a gente viu nas últimas semanas o presidente fazendo declarações que apontavam para uma insatisfação com esse papel muito legalista que o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e que os chefes da Força Aérea, do Exército, da Marinha, vinham desempenhando, né, esse papel legalista. Então, o presidente falou em alguns momentos ali que ele poderia colocar o meu exército, ele usou a expressão meu exército, para atuar em situações talvez até de estado de defesa, contra medidas adotadas por governadores, né? E isso não foi endossado por ninguém da área das Forças Armadas, né? Então, essa insatisfação do presidente com a questão do Ministério da Defesa, com as Forças Armadas, que ele gostaria que fosse, de fato, um braço dos interesses dele e não apenas uma instituição de Estado, como falou o Fernando Azevedo na sua carta de demissão. Então, tudo isso acende um pouco um alerta daquilo que você falou, né? O que é o presidente com essa lealdade maior, digamos assim, do próximo ministro da Defesa. E na carta do Fernando Azevedo, ele fala justamente que serviu aos interesses da nação, que ele cumpriu a cartilha do Bolsonaro, isso palavras minhas, a deles, ele falou, abre aspas, agradeço ao presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de 2 anos e a oportunidade de ter servido ao país como ministro da Defesa. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições do Estado. Saio na certeza de missão cumprida, fecha aspas. O que a gente fica aqui, e aí é pura especulação, e por isso que o Marcelo... Grupos externos, por exemplo, nós temos o Salles, o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que é acusado de prejudicar a imagem do Brasil e as negociações, como por exemplo com os Estados Unidos, que cobram maior empenho no combate ao desmatamento da Amazônia. Você acredita na influência desses grupos externos que estão provocando mudanças aqui no país, ou isso é apenas balela e especulação? William, eu tenho certeza que o Diogo também tem essa certeza, que existe muita influência, não só de grupos externos, mas também de grupos internos, né?
A gente vê isso acontecer e quando a gente fala de conspiração, a gente tem que entender que conspiração, existem teorias sim, que não são boas, mas também existe muita conspiração na política, naquele café, naquela conversa dentro de um flat, existe sim conspiração. Eu entendo, depois dessa abertura, que assim, existiu uma força ali, uma luta de braço do Ernesto Araújo com os senadores e a derrota certamente seria dele, a gente sabe disso. E agora eu acho que o ministro Salles entra nessa linha de frente. A gente vai ter agora uma nova bandeira, a gente tem o ESG, que é alguma coisa que já começa a surgir, pouco falado ainda na mídia, que vai começar a bater muito no ministro. E aí nós vamos ver, sim, a força tanto das forças externas como internas. Eu entendo que a ocupação de espaço no governo, ela é natural, ela deve ser negociada. Mas eu também tenho muita preocupação quando a senadora fala que foi até outros países negociar, conversar sobre a questão da vacina. Existe no Brasil hoje, e isso é uma questão séria na nossa República, uma intervenção de todos os poderes em todos os poderes, né? Não é só assim o legislativo que intervém no executivo, o judiciário. O executivo também intervém no legislativo e no judiciário, então nem se fala quando é ele que nomeia, que indica ali o ministro do STF. Então, essa loucura que existe traz muita insegurança jurídica e a população, apesar do eleitor médio não se envolver com isso, o eleitor médio sente na pele. Eu costumo citar sempre o mesmo ditado angolano que diz que quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama? A grama somos nós, povo, que estamos sofrendo nessa loucura que existe em Brasília. Existe algo muito concentrado, muita discussão, muita demora em aprovar assuntos seríssimos, pautas seríssimas para o Brasil, que agora a gente começa a sentir. Eu lido o dia inteiro, a todo dia, há 25 anos com prefeituras. O que nós estamos vendo, William, é o início do presságio do desastre, que deve acontecer lá para agosto, porque as prefeituras já estão ficando sem dinheiro, o ICMS dos estados está reduzindo demais, porque não tem compra, então a gente vai começar a perceber a deficiência de repasse, o FPM, que é do governo federal, a mesma coisa, as pessoas atrasando o pagamento de ISS e IPTU, logo as prefeituras em agosto, setembro, não terão dinheiro. E aí não vão ter mais para quem correr, porque o governo federal também está se endividando. Então o problema é muito sério. Eu acho que isso vai acontecer também no Ministério do Meio Ambiente. Eu só espero que, de novo, não breque toda a pauta do Congresso para começar uma nova discussão. Marcelo e Diogo, só um segundo. Nossos amigos que estão pela rede Jovem Pan News. Rápido intervalo, volto já. Os senhores que nos acompanham pela Panflix e pelo YouTube, nós estamos com o Jornal da Manhã, segunda edição. Por favor, compartilhem esse link, deem um like. Eu estou com o Marcelo Giuseppe, que é do Instituto de Planejamento Estratégico, Diogo Schelp. Já que o senhor falou sobre a preocupação com as prefeituras, e aí eu vou provocar o Diogo Schelp, o Arthur Lira está um pouco preocupado com esse excesso de emendas parlamentares e com a possível pedalada nesse orçamento de 2021. Lembrando que isso já tirou uma presidente do poder. Como é que você vê isso, Diogo? Pois é, esse orçamento que tem sido discutido, os especialistas em orçamento público, inclusive, têm falado que normalmente os orçamentos já são algo que estão nas nuvens, digamos assim, né? E que não estão muito ancorados na realidade, mas que esse orçamento aprovado esse ano, com atraso, é bom que se diga, está especialmente fora da realidade, né? A gente teve ali além das emendas parlamentares extras, que já foram maiores do que anos anteriores, o relator dobrou esses valores, né? E inclusive um valor muito alto sobre emendas que ele próprio pode decidir a destinação, e isso teve uma reação. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, demonstrou ali a sua insatisfação com isso. Evidentemente, a equipe econômica também ficou preocupada, porque é isso que você falou. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele sempre se manifestou com preocupação com qualquer coisa que possa parecer em furar o teto de gastos ou com manobras contábeis que possam ser entendidas como pedaladas, digamos assim, o que basicamente no Brasil é crime de responsabilidade. Então, há essa preocupação, sim, e agora é preciso ver como isso vai ser resolvido. Nós falando dos valores, 16,1
16 bilhões extras em emendas, e isso passou para 31,3 bilhões de reais. É muito dinheiro. Sobre essa confusão de poderes, Diogo, que o Marcelo falou, é um invadindo o espaço do outro. Sim, é interessante essa fala do Marcelo. Eu acho que é especialmente chamativa a participação do legislativo nessa política externa. O poder legislativo no Brasil, tradicionalmente, não tem muita atuação na política externa. A política externa sempre foi algo de atuação do Itamaraty, né? O Itamaraty sempre foi responsável pela formulação e pela condução da política externa. A partir do governo Fernando Henrique, do governo Lula, houve mais uma diplomacia presidencial, né? Com as preferências pessoais do presidente na definição desses rumos, mas o poder legislativo sempre ficou um pouco de fora. O que aconteceu na gestão Ernesto Araújo é que se criou um vácuo e esse vácuo passou a ser preenchido. Agora a gente está vendo aí o caso da senadora Cátia Abreu preenchendo esse vácuo na atuação diplomática. Nós tivemos também episódios aí de diplomacia estadual, né? Governos de estado fazendo uma diplomacia direta com outros países para tentar resolver a questão de vacina, de insumos, e, enfim, preenchendo esse vácuo que o governo federal deixou, né, nessa área de política externa. Estamos voltando para toda a rede Jovem Pan. Eu sou o William Travasso, Jornal da Manhã, segunda edição. Diogo Schelp com a gente. Temos também do Instituto de Planejamento Estratégico, Marcelo de Giuseppe. Marcelo, quando você fala sobre as pessoas ocuparem o espaço do outro, ou seja, de eu invadir o poder do outro, tomar esse poder para mim, isso é uma falta de gerência por parte do governo federal? Não está gerenciando bem esses poderes? Também, William, mas aí a gente tem uma falta de profissionalismo e respeito pelas instituições dos agentes políticos que nós temos. Eu vejo essa atuação, nós vemos, por exemplo, os ministros do Superior Tribunal Federal sendo muito ativos, assim, o que era para ser algo, a instância máxima, aquela instância que dificilmente chegaria alguma coisa lá para que eles decidissem, começa a ser ativa até em redes sociais, dando muito palpite, acionando, dando opiniões, tanto do legislativo quanto do executivo. Isso não é bom para a imagem, porque a exposição é grande demais e isso acaba atacando. E aí é muito fácil você ter a leitura de Brasília. Quando você vê alguém falando pouco, é porque alguma coisa vai acontecer de muito grande para essa pessoa. E eu estou dizendo isso por causa do André Mendonça. Ele está falando muito pouco, há muito tempo, ele sumiu, submergiu, a gente não entendia por quê, porque não sei se vocês lembram, que naquela reunião ministerial, o Bolsonaro cobrava demais do Moro, a atuação dele como ministro da Justiça, com as atuações, né? E ele não cobrou isso do André Mendonça. E o André Mendonça submergiu. Me parece que agora ele vai aparecer logo em maio, junho, aí na vaga aberta pelo Marco Aurélio. E essa atuação do legislativo é interessante que os municípios e também nos governos do estado, quem manda é o majoritário, o executivo, o prefeito costuma ter uma ascendência muito grande em cima das câmaras municipais, também o governador uma ascendência muito grande em cima das assembleias legislativas. Já não acontece isso no governo federal, porque já aconteceu, é claro, né, de uma forma até muito ruim para a nossa nação, que foi a questão do mensalão, do petrolão. Quando o presidente tentou colocar alguma coisa, vamos todo mundo trabalhar de forma harmônica, vocês tocam aí, eu toco aqui, é difícil, porque, como disse o capitão Augusto, ele quer pelo menos ser ouvido. Ser ouvido é sentar, e às vezes as pessoas acham que o fato de sentar um deputado com um presidente, por exemplo, acham que ali vai ser alguma negociata. Isso aí os bolsonaristas têm que entender que o jogo não é jogado 100% assim. As pessoas não jogam em Brasília, as pessoas não ficam o dia inteiro pensando em fazer coisa errada. Tem muito trabalho para ser feito, tem muita coisa para ser resolvida e não dá tempo de você ficar pensando em coisa errada o dia inteiro. Agora, Diogo Schelp, já que o Marcelo falou sobre o silêncio, né, de algumas autoridades, o presidente faz essa movimentação das cadeiras, mas ele não está muito calado. O perfil do presidente não é aquele que ele já vem e fala assim, olha, estou mudando por causa disso, fulano não agiu, tal, falta isso. Será que ele vai segurar essa informação das mudanças e as motivações para quinta-feira na live, ou hoje nós podemos já esperar o presidente falando sobre esse assunto? É possível que a gente já escute alguma explicação do presidente, né? Principalmente naqueles momentos em que ele fala com os apoiadores ali,
na saída de um evento ou de outro. Me preocupa hoje essa reunião do presidente com o Osmar Terra. Osmar Terra, que foi ministro, é deputado, ele que foi o conselheiro do presidente no início da pandemia e aconselhou muito mal, né? Disse que só morreriam 2 mil brasileiros, e esse é o número que o Brasil atinge por dia atualmente. Mas, com certeza, na live de quinta-feira, nós teremos talvez uma visão mais ampla do que essas mudanças realmente significam e o que o presidente pretende com elas. Bom, Marcelo, esse silêncio não é comum do presidente. Ele dá um sorriso, eu já espero uma fala que me preocupa do Marcelo. Por que esse sorriso, Marcelo? Não, o silêncio do presidente é muito importante. A gente já detectou em pesquisa, William e Diogo, que o conteúdo do presidente, do discurso do presidente, ele é bem visto. O problema é a forma do presidente se comunicar. Por exemplo, é importante se passar esses dados internos aqui que a gente tem, das pesquisas realizadas. 65% das pessoas estão se informando sobre a pandemia através da televisão, não é através da internet. E nós temos aí um outro problema, que é a questão tanto dos bolsonaristas, dos apoiadores do presidente, e também dos deputados, e também do presidente, entender o tamanho das redes sociais na política brasileira. Nós temos 76% de pessoas que tem acesso regular à internet no Brasil. Ou seja, 24% não tem aquele acesso regular à internet. Aí desses 76%, 16% não tem redes sociais, 37% não desejam ver política nas redes sociais. Ou seja, sobra uma camada muito pequena. Por exemplo, o Twitter, que é onde fica aquela discussão, aquela loucura, que é onde as pessoas confundem comunicação com lacração. Ali nós temos 14 milhões de perfis no Brasil. Dos 14 milhões, você pode tirar uma boa parte de perfis de empresas, você pode tirar uma boa parte de perfis duplicados, de pessoas que têm um perfil fake ali, que é para fazer algum tipo de brincadeira ou algum meme. E aí você tem uma camada que gosta do presidente, uma camada que odeia o presidente. O grande problema que eu entendo, eu acho que esse é o grande problema não só do presidente, é a comunicação. Dificuldade em se comunicar com as pessoas. Não adianta você se comunicar com aquele teu eleitor fiel. Esse eleitor não vai deixar de votar em você. Só que você não ganha eleição falando só com esse eleitor. Nós fizemos uma pesquisa agora na semana passada, vou passar em primeira mão para vocês aqui da Jovem Pan, porque existe uma conversa que um vácuo muito grande no meio entre Bolsonaro e Lula, existe um vácuo muito grande que deve ser preenchido. Depois de assistir um programa do Direto ao Ponto, do excelente jornalista Augusto Nunes, o deputado Marcel Van Hatten falou da colocação ali da possibilidade do Bernardinho a ser candidato pelo Novo. E nós fizemos um estudo, não se votaria, mas assim de potencial de voto. E, infelizmente, nas redes sociais continuam falando que o Bernardinho é um ótimo candidato para ocupar esse centro. Não é. Ele tem ali um potencial de voto em torno de 40%, sendo que 10% ele é um alto potencial, ele tem um potencial menor que Bolsonaro, menor que Lula. Ele não atinge os eleitores que votam em Bolsonaro, atinge mais os eleitores que teriam possibilidade de votar em Lula. Então, o próprio nome do Bernardinho precisa ser muito trabalhado. E o pior de tudo isso, que o menor potencial de voto dele está no estado do Rio de Janeiro, da onde ele é. Então, eu acho que o problema da comunicação, e o segundo problema que prefeitos, governadores, políticos e presidentes políticos em geral, é aquela pessoa, isso acontecia desde a monarquia, é aquela pessoa que senta do lado do presidente e fala assim, presidente, tá tudo ótimo, estamos com 15 mil hashtags. Hashtag não ganha eleição, o que ganha eleição é voto na urna. Diogo Schelp, suas conclusões sobre essa fala do Marcelo. Na verdade, a gente tem que entender que 2022 está logo ali, né? 2022 está logo ali e o fato, a possibilidade de que o ex-presidente Lula seja elegível e que possa se candidatar no ano que vem é algo que realmente abalou o presidente Jair Bolsonaro. A gente pode também entender essa reforma, né, essa dança de cadeiras do Ministério, também como uma tentativa do presidente de se fortalecer para os próximos meses, para conseguir chegar até 2022 de alguma forma fortalecido. Isso inclui o apoio do Centrão, quer dizer, um agrado para o Centrão, isso inclui
o que o presidente considera importante para ele como um seguro, digamos assim, que é esse apoio das Forças Armadas, e isso inclui ter um controle maior do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é algo que o presidente sempre teve muito interesse, um ministério dos que mais receberam atenção do presidente desde então. Então, a gente pode ver, sim, que até essa reforma ministerial, essa dança de cadeiras no ministério, é uma preparação do presidente, não sei se vai dar certo, mas é uma preparação dele para o ano que vem. Diogo Schelp, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Foi bom você lembrar da reunião que está acontecendo agora com o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que é uma análise da troca das cadeiras, né? É uma grande movimentação na política. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia a todos. Agradecendo também ao Marcelo de Giuseppe, que é do Instituto de Planejamento Estratégico. Marcelo, obrigado aí pela sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, William. Obrigado ao Jovem Pan pela confiança e respeito. Bom dia. Bom dia.